Eu vou estar do outro lado hoje, né? Ou seja, estou compartilhando a tela, aí eu faço aquela pergunta básica: vocês estão vendo? Tá tudo aí? E aí sim, estão aí. Muito bem. Eu tenho só fazer um comentário. Bom, eu vou deixar o segundo slide para fazer esse comentário. O seu comando vai entender quando eu fizer esse comentário. Bom, este é o nosso objeto temático principal e também foco do afeto nosso, mais do seu comando do que meu, inclusive, né, há muitos anos. E é dele que vai sair a nossa tertúlia de hoje. A Fortaleza de Santa Maria da Barra Grande, que foi edificada em 1584, no início do que ficou conhecido como União Ibérica, período em que Espanha e Portugal compartilhavam aí certo havia uma certa união. Eu não vou entrar no tempo, porque eu sei que há muitas discussões sobre o quanto Portugal realmente aceitava esse tipo de domínio espanhol, o quanto isso não era uma coisa mítica. Isso não importa. O fato é que esta construção que está aí é uma construção que foi construída pelos espanhóis, a partir do trabalho do Batista Antonelli. Eu poderia me dedicar aqui a falar um pouco sobre a fortificação, né? Talvez se esperasse isso da tertúlia do início, mas eu vou colocar esse slide aqui, que eu fiz questão de pôr logo no início, porque a pessoa que está à direita ali, e eu ainda tentei buscar na internet, eu podia pedir para o Secomand uma foto dele, né? Ele deve ter milhões de fotos, mas eu achei essa muito emblemática, não sei se o Secomand vai concordar, porque ele está com uma alegria ali de quem está fazendo uma coisa muito prazerosa. Eu sei que foi na ida dele para o Rio, ah, com o Peralta, eu acho que era, né, numa travessia que ia de Santos ao Rio de Janeiro, tentando simular o que foi a fundação da cidade de Rio de Janeiro, né? E ele, para mim, é uma coisa que o nosso querido Ciro Correia Lira, que já fez uma tertúlia aqui conosco e que é também membro do comitê científico, apelidou de Guardião das Fortalezas, basicamente dessa que está aí no belíssimo quadro da Cristiane Carbone, que também está aqui presente, a quem também faço referência, né? E ele, sempre se reinventando, se ressignificando, tem esse trabalho aqui, entre muitos outros, no qual ele detalha de cima a baixo, de baixo para cima, de todos os ângulos possíveis, a história da fortificação. Então, eu deixei um tempo esse slide para quem se interessar pegar até esse QR Code e usá-lo. Mas com certeza na edição eu vou colocar o link também, tá? No final da tertúlia, olha o spoiler, né? Eu vou pedir que o Secomande tenha a palavra para fazer uma fala. Eu sei que ele sempre fala pouco, né? Porque a gente acaba atropelando o tempo e tal, mas hoje é um dia de festa para nós. Então, Secomande, fique firme aí que no final a palavra vai ser sua, tá bom? Bom, continuando. Eu tenho que imaginar que eu tenha pessoas aqui que não sejam só do Brasil e que os que são também não faz mal fazer uma visita, né? Esse ângulo mostra bem o tamanho da nossa Terra aqui, né? A proporção dele nessa projeção planetária dá um pouco a dimensão, para entender onde é que está essa fortaleza, né? Então nós vamos entrar aqui e mostrar o estado de São Paulo, um dos 26 estados da federação, que tem 27 unidades federativas, conta também com o Distrito Federal, né? E no estado de São Paulo, que é aquele mais pujante, ou do ponto de vista orçamentário mais rico, por assim dizer, ele é dividido em diversas regiões dentro do estado, muitas delas muito distintas, né? O Sanches deve estar procurando a de Sorocaba aqui, né? A verdinha aqui, que é onde ele está agora, né, Sanches? A minha filha está na de Bauru aqui agora, e por aí eu posso ficar viajando nisso aqui. Mas o fato é que nós vamos falar dessa que está com a seta em verde, que é a região metropolitana da Baixada Santista. Essa região ela é composta por 9 municípios, uma população média aí de 1,7 milhão de habitantes, né? E que tem Santos, talvez a cidade mais relevante, ou não, relevante não são todas, mas eu diria que a cidade que tem um pouco mais de preeminência, um pouco mais de visibilidade, é quase que um hub estratégico, até porque o Porto de Santos, que é um dos maiores portos do hemisfério sul, está localizado nela. Daí você vê aqui no desenho você tem aqui um aeroporto, né? Que é a base aérea militar aqui que fica na cidade do Guarujá, e você tem o Porto de Santos, né? E do lado de Santos você tem Guarujá. Eu vou ampliar essa brincadeira usando uma imagem do Google Earth aqui, que me entrega um pouco a ilha. Santos tem uma parte insular, uma ilha, que é a Ilha de São Vicente, onde estão duas cidades, São Vicente e Santos, e a parte continental, que não me interessa aqui.
E Guarujá, ele fica nesta outra ilha que tem aqui embaixo. Eu não sei se vocês veem meu cursor. Essa ilha, inclusive, ela é curiosa. Eu até quase mantive um desenho aqui que eu tinha, mas na hora H achei que era slide demais. Ela se assemelha muito ao morador de lá, a um dragão. Ora, vejam, aqui onde eu tenho esse indicador de posicionamento, eu tenho a cabeça do dragão, como é conhecido, a boca do dragão aqui, o que é conhecido como saco do major. Eu tenho aqui a pata traseira e a cauda e o rabo do dragão. No rabo do dragão, aqui, eu tenho uma outra entrada, uma entrada que faz também uma divisão entre a próxima cidade, que é Bertioga, cidade que já pertenceu à parte a Santos, mas que conseguiu independência há algumas décadas. O fato é que tanto a cidade de Santos fica aqui dentro, aqui em cima, na parte superior, e o canal da entrada do porto, esse maior porto do hemisfério sul, um dos maiores, ele, desde a fundação da cidade, lá em idos de 1537, ele tem que ser protegido. E você tinha, onde está essa seta vermelha, a colocação de uma fortificação, que é a Fortaleza Santa Marta da Barra Grande, que fazia com o lado oposto, um outro forte colocado ali, que já não mais existe, porque ele era basicamente de estacas, ele é um forte de muita madeira, numa área que era muito de mangues, uma cortina de fogo de proteção para essa entrada. A outra possibilidade de entrada se daria por Bertioga, então eu tenho que ter lá também. Hoje eu tenho o Forte São João de Bertioga, que foi mencionado brevemente no meu currículo, né? Porque havia o pleito junto à Unesco, numa lista indicativa de 19 fortificações, tem uma tertúlia só disso, minha e do Secomande, número 4, se não me falha a memória, e do lado do São João eu tenho São Felipe do lado de cá, que fazia uma cortina de fogo também, não existe mais, hoje são só ruínas, belíssimas ruínas, por sinal. Nós temos dentro do grupo de pesquisa uma pesquisadora que fez um doutorado sobre essas ruínas e que, quem sabe, se anime a fazer uma tertúlia posteriormente na segunda centena. Bom, apresentei tudo. Vejo aqui numa escala maior, o mesmo que eu acabei de falar agora. Até fica mais fácil de ver o dragão aqui, né? Eu acho importante dizer isso porque o jogo, com o resultado dessa nossa conversa toda aqui, ele fala muito dessa geografia. É importante que vocês entendam. Para melhorar a nossa vida, eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui. Por alguma razão inexplicável, eu não estou conseguindo botar som nele, tá? Mas não faz mal. Eu não vou ficar perdendo tempo agora. Eu vou passar o vídeo. Ele tem 2 minutos e eu vou descrevendo o que vocês estão vendo, tá? Era um vídeo de 7. No link depois vai ter ele completo. Aqui ele está acelerado para a gente não perder muito tempo. Veja bem, aqui eu já tenho lá ao fundo tem a cidade de Santos, a Baía de Santos, mas lá no fundo aquela parte é São Vicente. Aí eu saio da fortaleza que está à minha esquerda aqui. Ela tem uma parte lateral onde haviam canhões também, uma saída aqui, aquela na lado esquerdo, passamos por ela. E aí eu vou rumando aqui e vou chegar numa parte avançada que é um fortim do Góis, ele construído não na época da fortificação, mas 200 anos depois, né? Ele está muito em ruínas, há uma ocupação irregular aqui em cima, ele tinha 2 guaritas, um do lado direito, um do lado esquerdo, dessa geometria. Houve um trabalho de restauro dos remanescentes, mas ainda falta verba para que seja feito o resto. E a demolição dessas casas seria importante também para que houvesse uma retomada do espaço lúdico e útil que existia nessa paisagem da fortificação. Vamos pegar o caminho de volta. Basicamente, ali era o Góis, Praia do Góis. Vou falar dela daqui a pouco. Ela é parte da nossa estrutura narrativa aqui. O trabalho que a gente desenvolveu, o jogo que a gente desenvolveu, trabalha 2 elementos, a Praia do Góis e a Praia de Santa Cruz dos Navegantes, que vai aparecer atrás da fortaleza. Lá no fundo é a cidade do Guarujá. E agora aparece aqui, diante de vocês, o que é a Santa Cruz dos Navegantes, que é uma comunidade muito de excluídos, uma comunidade que é montada a partir de imigrantes da região norte do país e do nordeste, e que vem aqui porque não tem condições de morar na cidade de Santos, que é muito mais cara, e acaba ocupando esse espaço aqui e criando uma comunidade muito fechada, que tinha uma parte muito pequena, regularizada, e que ocupa em áreas, inclusive de mangue aqui, ocupações subnormais e uma qualidade precária, né? Mas que tem muita história para contar, e essa história para contar que a gente vai captar no que a gente tem de trabalho aqui. Bom, apresentei o lugar, eu tenho que mostrar para vocês onde começa a minha narrativa aqui. Agora eu estou olhando em planta, uma vista superior, e eu tenho as 2 comunidades da zona envoltória da fortificação, ou a zona de amortecimento, como poderíamos chamar, Praia do Góis,
e Santa Cruz. São comunidades muito distintas. A Praia do Goz é uma praia de formação caiçara. O termo caiçara se atribui a um tipo de habitante que deriva de uma miscigenação com portugueses e nativos, né? E eles têm uma apropriação de culturas da terra, de plantio e muito de pesca. Então, isso vem da colonização portuguesa e ele é muito comum na parte sudeste do litoral brasileiro. E aqui, hoje, eu não tenho ninguém que eu possa dizer que mora aí que seja totalmente caiçara, mas ainda tenho descendentes. Eu tenho algo em torno de 27 famílias que moram na Praia do Góis. É curioso que a Praia do Góis não tem acesso terrestre. Quer dizer, tem, mas não tem por veículos. Tem que ir a pé, ou cruzar o morro, há caminhos, mas ela é relativamente isolada e existe uma embarcação que sai de Santos e que atravessa e leva até lá. A mesma que, inclusive, passa pela Fortaleza de Santa Maria da Barra Grande, que é esse ponto central mediano aqui. Na direita, Santa Cruz dos Navegantes, como eu já disse, né? Ele é um pouco maior e ela tem um rio, que é o Rio do Meio, que corre aqui por trás, e que é uma área meio de mangue, e que tem uma paisagem natural bastante peculiar, que é muito distinta do que você vê do outro lado do canal, onde está a ponta da praia, que é a parte de Santos hoje mais rica em termos de residência e de potencial de expansão, mais modernizada, por assim dizer. Curiosamente, depois do Rio do Meio, eu também tenho uma área já de estaleiros, tem empresas de containers e um yacht club, para mostrar como o Brasil tem contrastes, né? Uma marina, até aqui, ó, Porto Marina, Astúrias. Então, aqui eu tenho embarcações de luxo e aqui eu tenho habitações subnormais. Bom, mas não é esse o caso. O fato é que o meu grupo de pesquisa, que tem hoje aqui na sala, eu vi, tem o professor César Capasso aqui, que além de meu xará, é também um companheiro de época de universidade, somos graduados no mesmo ano, não na mesma turma, e que é também parte do meu grupo de pesquisa e ajudou a desenvolver isso tudo. Então, existe, não me iludo, um olhar urbanista sobre essa região mais do que patrimonialista, ou onde as coisas se misturam, né? Naqueles conceitos que vêm sendo tratados que levam paisagem ao status de patrimônio, né? Então, antigamente havia essa. Vai ter um slide que vai aparecer depois, eu vou retomar isso um pouco mais calmo, mas caso não tenha tempo, eu vou fazer um ressalto aqui. Eu tinha um edifício qualquer que tinha muito valor patrimonial, embora tivesse totalmente deslocado, os dos lados haviam sido demolidos, havia intervenções na rua, ele nada conversava com a ambiência que o local original dava. E aí ele perde totalmente o valor patrimonial, porque a paisagem que ele representa, o que ele compõe, se perde. Então, hoje, e a gente parte desse princípio, são paisagens que têm que ser preservadas. Paisagem da fortaleza, ela como elemento componente do cenário onde a vida acontece. Tá? Um, Esta foto eu sempre uso, quem já viu palestra minha, sabe que essa foto é recorrente. Curiosamente, ela traz até o selo da Universidade do lado direito aqui, porque eu a roubei de um outro slide, de um outro PowerPoint meu. Eu me emociono quando vejo essa imagem, porque eu vejo uma criança aí, um jovem, sei lá que idade, deve ter uns 12, 13 anos, brincando totalmente com uma corrida desabalada pela água, num dia de sol, na Baixada, que é comum. Você tem uma árvore ali, que a gente chama de chapéu de sol aqui, uma árvore inclusive exótica, mas que é muito frequente no litoral sul do país aqui. Ela invadiu aqui no século XIX e se proliferou, mas que tem uma sombra muito interessante. E nessa árvore, inclusive, havia um costume local da comunidade de pegar um pneumático de trator ou de caminhão, e colocar umas cordas para que eu tivesse um swing, um balanço para as crianças. E alguém ali está fazendo um piquenique. Então eu consigo depreender dessa imagem um certo prazer, uma certa ludicidade com relação ao espaço, né? E se eu tenho certeza, se eu perguntar para esse jovem o que aconteceu naquela fortificação tão emblemática que está atrás dele, ele talvez pouco saiba, né? A gente vai ver na nossa narrativa que a faixa etária até os seus de 14 até os 30 anos, muito pouco sabe de quem construiu a fortificação, ou qual foi a referência dela, o que é cortina de fogo, quantos canhões tinha ali, para que servia essa fortificação.
Qual o papel dela ao repelir ou dissuadir ataques piratas? Ela teve esse papel? Tudo bem, eu precisava trazer para ele tudo que essa história da fortificação e o que ela representa é, vale historicamente. Mas o fato é que, em termos reais, é a lembrança da felicidade de estar brincando ali que vai ficar quando o tempo passar. Ele pode ou não ter acesso a dados mais factuais da fortaleza, ele pode ou não se apropriar mais daquilo, mas ele vai até protegê-la, porque para ele ela é parte do cenário, da paisagem que define ele como ser humano. E é por aí que nós vamos ir. Eu cito aqui um livro chamado As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que tem um trecho. Esse livro é uma hipotética conversa entre Gengis Khan e o explorador Marco Polo, na qual ele vai por diversos reinos, impérios, locais, cidades, todas com características distintas, e volta ao seu patrocinador e reconta as experiências. E lá pelas tantas vem essa frase que está aí: de uma cidade, não aproveitamos as suas 7 ou as suas 77 maravilhas, mas aproveitamos sim a resposta que essa cidade nos dá às nossas perguntas. O que quer dizer isso para mim? Quer dizer o seguinte, né? Eu preciso olhar para esse local e saber o que perguntar a ele, para saber o que eu quero procurar, o que eu quero sentir e o que eu quero resgatar em termos de patrimônio e de valorização e muito mais, e principalmente de preservação desse espaço, né? Esse slide, alguns slides iniciais aqui da nossa brincadeira são meio conceituais e eu me sinto meio professoral, então me desculpo já antes, mas eu preciso só montar o meu arcabouço de pensamento para explicar como o grupo chegou ao jogo que vem depois, né? Esse cidadão aqui é o Merleau-Ponty, um filósofo que hoje, em perspectiva para mim, traz uma coisa meio óbvia, que é assim: a construção de nosso universo pessoal se dá desde a mais tenra infância, a partir de experiências. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aí, ó, tem uma vela acesa em minha mão, tem uma vela aqui, por sinal está apagada, né? Mas se estivesse acesa e eu estivesse na sua frente, você colocaria o dedo sobre ela? Ó, obviamente não. Por que não? Porque todos aqui ou já queimaram o dedo numa vela, ou entendem pela proximidade do calor da vela que ela vai queimar seu dedo, né? E ninguém vai fazer isso. Ou seja, vai se criando fichinhas de informação, dados que são articulados, processados na sua mente, que vão te dando um conhecimento de como as coisas são. A realidade do mundo ela é sempre mediada por nossos olhos e validada pelas nossas sensações. E é assim que se constrói o universo. Então ele fala lá numa citação dele, né, que a gente tem que retornar às coisas básicas, né, de que fala o conhecimento, né. Antes de toda a determinação científica, eu tenho que entender e sentir o que é uma floresta, entender e sentir o que é uma água, o que é uma fortificação, o que é aquele cenário. Então, a experiência sensorial, e é engraçado falar isso num ambiente tão digital que vivemos hoje em dia, num ambiente tão distante. Tudo bem, é um grande paradoxo. Eu consigo ter o Du lá na Coreia me ouvindo falar, ou a Milagros em Porto Rico, ou Rui Carita em algum lugar do mundo, mas eu não. Eu tenho que compartilhar, se eu falo da sensação de uma chama, experiências individuais de cada um desses em outros ambientes. Então, é muito difícil isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é pela sensibilização e pela provocação ao desenvolvimento de uma experiência sensorial que eu vou conseguir que as paisagens culturais, patrimoniais, históricas que envolvem o ser sejam absorvidas por ele. Absorvidas, ganhem significação, eu vou falar sobre esses índices daqui a pouquinho, e essa significação garanta que ele proteja aquilo que para ele é tão terno. Território, conceito básico, mas que me interessa pensar, que é algo que vai além da simples definição de fronteiras. Existe uma relação de poder sempre ligada ao território. Alguém tem controle sobre aquilo ou não. Alguém se apropria. Esse controle que eu quero dizer é mais uma apropriação, né? Eu não estou falando aqui dos termos jurídicos, se isso tem dono, se não tem dono, mas mais o sentido de entendimento e de absorção física até onde eu posso ir, né? E por fim, paisagem. E aqui eu vou me pegar na Convenção Europeia da Paisagem de Florença, né, que fala que a paisagem designa o que? Uma parte de um território, da forma que essa parte é apreendida pelas populações.
Ou seja, apreender é uma palavra que tem a ver com a sensação, com a ideia de você sentir e absorver e internalizar. Então, a forma como eu internalizo minha relação com o território define a paisagem onde eu estou, é onde eu me acho. E esse caráter, ele resulta da ação que eu tenho sobre o território e da interação de fatores naturais, a paisagem natural e a antrópica, ou seja, a ação humana sobre esse território. Muito bem. Com isso tudo, Porto, eu vou dizer para vocês que a nossa apresentação vai falar do processo que tá esquematizado, que vai desde a proposta do grupo de pesquisa lá atrás, nos idos de 18, de entender e participar de um processo de validação da candidatura da Fortaleza Santa Marta da Barra Grande a Patrimônio da Humanidade, até a atual conjuntura da criação de um jogo que, sistematizado, pode ser usado como elemento de educação patrimonial no mundo todo. Eu espero, eu não sei, eu estou sendo um pouco ambicioso, mas eu, na parte do debate, a gente vê se vocês concordam comigo que existe esse potencial ou não. De qualquer forma, como é que a gente começou? Primeira coisa a fazer, e a gente começou a fazer isso porque a gente precisava entender se havia ou não um valor excepcional, universal, na fortificação, se o patrimônio dela era ou não relevante para que a Unesco a reconhecesse como patrimônio mundial. Né? Percebeu-se que havia um hiato de relação aí, mas eu precisava chegar lá de alguma forma. E a gente vai para uma parte inicial em que há um reconhecimento desse lugar. A análise que foi feita segue as seguintes premissas: o elemento humano e a sua história. A história, para mim, define a existência daquele cenário. A memória afetiva, como eu construo sensorialmente a relação com o meio. O uso e a forma como a paisagem é ressignificada pelas pessoas, a partir do suporte arquitetônico, da edificação, e como esse elemento abriga a comunidade na intenção que ela tem de progresso. Depois, a questão da inicialidade do espaço, que é como eu coloco significado nas coisas, seja em termos socioeconômico, ou seja, a comunidade daqueles, a solidariedade do que também tem pouco, o compartilhamento de um espaço comum e das dificuldades comuns socioafetivas, né? A representação da vida de cada uma das pessoas e o caminho que essas pessoas têm para encontrar uma economia criativa que os mantenha e que dê força à comunidade como autônoma. E, por fim, um outro elemento que é o registro visual, que para mim uma trajetória de carreira individual, como peça para ajudar toda essa análise que a gente foi fazer. A gente começa levando, em mais de uma ocasião, alunos, estudantes ao local, visitando e fazendo aquilo que o arquiteto adora fazer, desenhar o lugar onde ele vai. Então, são registros mais difíceis, mais diferentes tipos. Existem técnicas que eu não vou me ater agora para abordar essas pessoas de uma forma igualitária, humana, não se colocando num pedestal, olha, o pesquisador que vem aqui observar os moradores. Não. Pessoas iguais, a gente vai numa atitude de igualdade, visita as pessoas, conversa com as pessoas, faz todo um levantamento que indica criar verdadeiros laços afetivos com aquela população à medida que eu entendo o que acontece nela. É lógico que todo esse processo também passa por levantamentos cadastrais, né? E a gente no grupo fez diversas palestras, ou recebeu diversos convidados, secretários de habitação da cidade do Guarujá, pesquisadores, o próprio Secomande querido foi falar sobre o conhecimento das fortificações, para que o grupo fosse arregimentando dados para se apropriar do local, né? Este que é o local aqui. Aqui eu tenho uma posição do lado invertido do que é a Santa Cruz dos Navegantes. Eu tenho algumas imagens que eu preciso mostrar, ó, que fez com que a gente perguntasse quem é essa pessoa que mora ali? Quem somos é a pergunta. Quem são eles, né? Como é? Essas ruas estão deliberadamente sem ninguém aqui. Eu até removi alguns digitalmente para mostrar o vazio que a cidade poderia ter. A tipologia urbana aqui é pobre. Ela é. Eu vou fazer vou arrumar essa frase. Ela tem um nível socioeconômico baixo, ela é rica visualmente, ela é cheia de detalhes, né? Ah, a gente não está acostumado no nosso padrão comum a ver varais com roupas coloridas penduradas no meio do caminho, né?
Mas eu tenho uma imagem que eu não coloco aqui por uma questão de direito, né, assim, um dia que estávamos lá, eu tenho um guia que segue comigo, aqui nessa foto da superior sou eu e o nosso guia lá, uma pessoa, infelizmente a gente precisa de um guia para entrar em certas comunidades, em alguns lugares mais perigosos, né? E esse guia, enquanto eu estava andando, passa por mim uma criança, devia ter 8 anos, talvez 7, 8, e anos iniciais do ensino fundamental. E ela tinha acabado de receber o uniforme que a prefeitura da cidade dá às crianças. Então ela estava com o uniforme todo bonitinho, branco, roupinha, tal, e um sorriso no rosto, muito provavelmente pelo fato de estar voltando da escola, de um ambiente coletivizado, com experiências enriquecedoras, né, lúdicas. E era emocionante porque a gente vai e olha para esse local. Essa imagem inferior é o Rio do Meio, né? Uma área que está muito contaminada e que tem um odor muito peculiar de lixo, né? E de esgoto. E eu penso que as pessoas moram ali e, mesmo assim, ressignificam sua realidade em busca de uma possível felicidade, né? É uma coisa muito interessante. Isso tudo vai mexendo com a gente. Faço um parênteses para definir o que eu chamo de índices, tá? E essa foto não tem nada a ver com a anterior, mas ela é muito direta, eu tenho pouco tempo. Eu estou vendo aí, se eu perguntar para vocês o que vocês veem aí, lógico que todo mundo vai dizer, é um avião. Um mais esperto vai dizer assim, é uma sombra do avião. E essa é a resposta certa. A questão toda é o seguinte: existiria um avião se não houvesse uma sombra? Desculpa, existiria a sombra do avião se não existisse o avião? É lógico que não. Então, a sombra, para efeitos acadêmicos aqui de análise de método, é um indício da existência do avião. E um índice nada mais é do que isso. Algo que indica a existência de outra coisa que não está ali e que é modificado por ela. Né? Se o avião muda, aquilo também muda. Né? O que isso tem a ver com a história, professor? Ora, vejam, se eu voltar para esse slide aqui e olhar essa tipologia urbana, esse formato de casario, essas construções, a própria precariedade, identificada com facilidade no desenho dela, me remete a uma fichinha na minha cabeça de condição social, de características, de falta de saneamento, enfim. Temos algumas informações a respeito. É como se isso fosse a sombra do meu avião, que é o reconhecimento da dificuldade. A gente vai calcar todo o desenvolvimento do processo no uso desse conceito de indício e de índice, como o Charles Peirce, que é um semiólogo, fala aqui, né? Que aqui é um termo mais técnico, então, um índice é um signo que se refere ao objeto, ou seja, é a sombra que se refere ao avião à medida que ela é mudada de posição, à medida que o avião também muda de lugar. É isso, tá? Não tem mais nada de teoria, prometo. Então, esse reconhecimento inicial acontece e vamos para a fase seguinte, que é o quê? O contato com as pessoas do local, a absorção da história e da narrativa oral daquele ser, das questões de afeto indicializadas, colocada como um elemento significativo dentro de cada uma das narrativas. E aí partimos para uma série de 40, 50 entrevistas com pessoas de vários pontos do território. Essas entrevistas, elas são pautadas por uma abordagem que a gente chama de conversacional, que eu desenvolvi um pouco durante meu doutorado. E que eu falo conversacional porque, em geral, o pesquisador pensa naquela abordagem estruturada, semi-estruturada, uma pranchetinha na mão, uma série de perguntas e respostas, e eu me pauto pela conversa. Veja aqui na parte superior, em que eu faço questão de achar uma cadeira igual à cadeira do meu entrevistado. Eu tenho ali na rua o guia, que é o Ivan, que talvez até esteja presente aqui, me disse que assistiria, um cachorrinho, e a gente conversa, a gente come alguma coisa junto, a gente bate papo. Eu entrego informações e ele entrega a informação. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu lembro que quando conversei com o Ivan, que é esse preto aí na parte superior, e percebi o sotaque dele, eu sabia que ele não era local. Eu poderia, como um pesquisador à moda antiga, simplesmente dizer assim: de onde é que você é? E ele diria: ah, eu sou do São Luís, acho que é o lugar que ele é. Mas eu tentei dizer que, eu percebendo que ele era um imigrante, eu falei da minha imigração, ou seja, de como meu pai, espanhol, veio para cá como imigrante também, e entendendo as dificuldades que ele passou,
consigo me colocar nas dificuldades que ele passou, crio um vínculo, um elo de contato, e aí desenvolvo uma conversa. Estou olhando aqui no meu relógio, que são 10 para 7 quase já, e eu estou bem atrás de onde deveria. Então vamos correr um pouquinho mais. Aqui eu tenho um exemplo de como essas entrevistas acontecem. Eu tento deixar as pessoas extremamente à vontade, na casa dela, com o que ela tiver, do jeito que tiver. E aí eu vou somando uma quantidade imensa de informações. Me interessa o rosto, me interessa a fala dessas pessoas, o enquadramento fechado, o rosto marcado, os traços, a história. Elas são tão importantes quanto as edificações, em termos também do envelhecimento delas e as marcas que trazem refletidas na vida. Veja o seu Albano aqui, o seu comando de guarda, muita lembrança dele também, né? E aqui ele na frente de um canhão, uma réplica de canhão, na verdade, dentro da fortaleza, falando sobre aqui tem a Queca falando, eu vou pular, tá? E a gente depois criava fichas como essa, para entender um pouco cada uma delas. E algumas ações foram coletivizadas. Nessa foto eu dou um destaque para o Vitor Hugo, que eu não sei se está presente aí, mas ele já fez para tertúlia também, e aqui foi uma ação conjunta com o IFAM e meu grupo de pesquisa, na qual a comunidade toda compartilhou histórias, porque você bem sabe que eu começo a contar uma história, e a minha história, cada vez que eu conto, muda. Muda não porque eu aumente ou diminua, mas porque eu não me lembro e lembro de outras coisas, e meu estado emocional momentâneo reflete uma versão diferente a cada contada. E aqui um ajuda o outro, e coletivamente a gente fez um grande levantamento. Isso todo colocado fez com que eu tivesse muita informação sobre a paisagem, sobre o lugar, sobre a família, sobre o homem comum. Preciso dizer uma coisa importante: à medida que eu fazia entrevistas, e o da Queca tinha aquela fichinha ali, eu pedia como uma espécie de dado informante, informação adicional, que eles me contassem pequenos causos, pequenos lendas populares, elementos míticos, o que a gente chama numa análise acadêmica de conto maravilhoso. Tá? Aqui no Brasil me chama de conto de fada, contos de fada, mas na verdade nem todo conto de fada tem fada, né? Então o nome correto é conto maravilhoso. Que são elementos míticos que acontecem. Então tem o lobisomem, tem tal. E a Kika foi a pessoa que trouxe o lobisomem, que é o personagem do jogo, como uma história que a mãe contava e que gerava um certo medo lá para ela andar pelo território. Muito bem. Isso colocado, essa devolutiva se deu de que forma? Na forma da criação, ó, é importante, né? A gente dá devolutivos, que foi o dia do evento. A gente criou um site, um grande portal chamado patrimônioepertencimento.com.br. Tem o QR Code aqui, depois vocês entram lá, não vou perder tempo com isso agora, não. Eu vou só mostrar para vocês como é que é a carinha dele. Nesse portal, eu tenho, além de imagens, eu tenho os vídeos dessas entrevistas, eu tenho também uma descrição dinâmica dos objetos de estudo, ou seja, as comunidades e a fortaleza. Um levantamento de dados que é de 21, então é mais ou menos recente, e que é bem dinâmico. Você clica sobre ele, aparecem gráficos, para mostrar todo o entendimento da área, e também como um canal de comunicação com a comunidade. A gente criou uma ferramenta, que mereceria uma tertúlia, em que a pessoa pode bater uma foto e mandar lá, escrever um texto e mandar lá, fazer um áudio e mandar para a gente. A gente faz uma curadoria e tem uma parte do portal onde a gente disponibiliza isso. Uma forma de coletivizar impressões da comunidade sobre o local. Então eu fechei um ciclo e criei uma ferramenta para isso. Mas percebi nesse processo que o público com o qual eu estava trabalhando não era necessariamente o que não tinha mais contato com a Fortaleza. Esse povo já tinha um resto, ele precisava ser reavivado, isso foi. Mas a juventude, qualquer pessoa com menos de 30 anos, pouco ou nada tinha de referência própria, porque a universidade, é importante dizer que a Fortaleza de Santa Maria da Barranca teve um hiato aí. A Universidade Católica de Santos, o seu comandante foi capitaneou essa obra aí, ficou 20 anos administrando isso. Depois, por uma questão que não vale a pena mencionar, a Prefeitura do Guarujá retomou a propriedade do imóvel, hoje ele é um museu, Museu da Fortaleza da Barra Grande, e nesse período, sem contato, o contato com a comunidade se perdeu. Então, por mais que eu estivesse trabalhando redes sociais e o site, a gente precisava rever isso de alguma forma e ampliar o nosso escopo. E aí surge a próxima ideia. Vamos buscar um público-alvo? Descobrimos que a comunidade tinha uma Escola Estadual de Santa Cruz dos Navegantes. Essas imagens são da escola. E essa pessoa aqui, que eu gostaria muito que estivesse presente, não sei se está, mas eu vou mandar o vídeo para ela, que é a Silene, é a diretora de lá e que nos acolheu de uma forma muito inteligente. Ela soube da relevância do que estávamos fazendo e nos apresentou não só os estudantes, como também o grêmio escolar,
que era, em última instância, aquele pessoal que me mostrava como eu teria que atuar com aqueles jovens. Então eu tinha um novo público-alvo, o jovem, dentro da escola, e eu precisava me aproximar dele. Muitas reuniões, muitas idas. Aqui você vê o grupo de pesquisa inteira. E eu sei que a Mabi, que está essa de branco aqui do meio, está aí, que eu vi quando ela entrou. Pegando o barco, indo para lá, reuniões com o diretor, reuniões de avaliação. E aí descobrimos que a gente precisava fazer uma ação inicial, que aconteceu em novembro de 22, chamou-se a Caçada, para mexer com a comunidade. Qual era essa proposta? A gente fez cartas, o garoto tem uma na mão grande, cartas que tinham pedaços bem pequenininhos de coisas na fortificação. Então, a maçaneta da porta de entrada, o degrau do acesso à capela, um pedaço da viga da parte interior do quarto de trás da construção, enfim. Essas cartas foram escondidas pela fortificação. As crianças, então, tinham que correr feito crianças pela fortificação e encontrar as cartas. E uma vez encontrando as cartas, elas tinham que achar o lugar da fortificação onde essas cartas batiam. Veja no celular aqui. Isso fez com que eles tivessem, olha, um canhão, por exemplo. Então, olhassem para aquela fortificação de uma forma diferente. O efeito disso foi avassalador. Todo mundo ficou muito animado em voltar lá, queriam mais, queriam brincar mais. E aí surge a ideia de pensar um jogo, que não fosse só uma atividade em si, mas que tivesse um método. Né? Se a gente tivesse mais tempo, eu falaria para o Capaz explicar o Design Thinking, que foi o método que a gente usou para criar isso, que foram sessões, meses, né? E a discussão básica, a gente criaria um jogo de tabuleiro, que foi o que ficou mesmo valendo, ou um jogo digital, já que há essa máxima de que o jovem hoje só pensa em celular. Né? Então há um conflito entre digital e analógico, e a opção foi, ao fim e termo, pelo analógico, pelo resgate de uma atividade lúdica de brincar num jogo de tabuleiro. E aí, surge o jogo, aqui tem algumas ações, né? No Grêmio, a gente pensando muito aqui no método tradicional, lousa mesmo, né? E aí, além disso, tem uma nota de rodapé que é assim, outro projeto que eu faço, trabalha com a Colômbia, a Universidade da Colômbia, não sei se tem alguém da universidade aí, e a gente trabalha em São Vicente, numa escola, uma região chamada Tancredo Neves, e a gente fez uma experiência lá, que acabamos incorporando no desenvolvimento do jogo, de reconhecimento por parte do jovem do lugar onde ele mora. Então, eles tinham um grande mapa, e eles tinham que escrever o caminho que faziam, achar a casa da avó, achar elementos do território como que reconhecendo de um outro ângulo o que é a casa dele. Isso ajudou na hora de pensar no jogo, que é o que vai acontecer a seguir. Ó. O projeto Crônicas da Barra Grande. A gente fez vários mockups, vários modelos desse tabuleiro. São tabuleiros enormes, porque o jogo tem a decisão de que ele seja jogado no chão, ou em espaços grandes, coletivizados. Ele tem um número de pessoas, a premissa é que ele possa ter até 9 jogadores. E a gente construiu um roteiro, que eu vou mostrar depois para vocês, com as crianças que moram lá. E era curioso quando a criança falava assim: olha a casa da avó, olha aqui é a casa do meu amiguinho. E a gente fez que a gente colocar os pontinhos de deslocamento nessas casas, para que a narrativa deles se refletisse na história deles. E o jogo saísse já apropriado por eles na partida. Foram várias rodadas de teste, né? Aqui eu tenho o professor César Capasso, que está aqui na sala, e aqui o pessoal desenvolvendo o mapa. Esse aqui era só um estudo, não era exatamente o tabuleiro ainda, com eles discutindo onde era melhor passar as rotas, qual o sentido que fazia para eles essa brincadeira. E é lógico que o jogo tinha que ter uma dinâmica agradável, não podia ser só uma brincadeira acadêmica, ele tinha que ter um objetivo. Então, ele traz vários elementos que eu vou falar a seguir. Então, eu tenho aqui o jogo. Esta é a capa do jogo, da caixa. Aqui eu tenho a caixa. Daqui a pouco eu vou fazer uma surpresinha e vou mostrar ele aqui na sala do lado. Mas ele é composto basicamente de 3 tabuleiros: um tabuleiro que é a Santa Cruz Navegantes, que é um azul, o vermelho, que é a Fortaleza da Barra Grande, e o verde, que é a Praia do Góis. Eles são interligados. Existem 9 personagens no jogo, os personagens estão aí. São o soldado, o pescador, o pirata, o menino, a noiva, o lobisomem, o malandro, o padre, a caiçara. Veja bem, eles foram montados, todo mundo sabe que está vendo que isso é IA, né? A IA foi usada como a ferramenta de suporte, ele não é tudo feito em IA. Veja bem que o soldado tem ao fundo a própria fortificação, o malandro tem a própria comunidade, a noiva está dentro da capela que fica dentro da fortificação,
Atrás do lobisomem eu tenho o Portão do Espanhol, que é um elemento da capela, e aqui o pirata está de frente para a fortaleza. Ou seja, eu compus na criação elementos gerados no computador e tentou de tudo, tentou ilustração tal, e chegou a percepção de que o personagem tinha que trazer elementos mais atualizados. O último comentário é sobre o menino. O menino traz na mão uma vela, vocês devem estar vendo aí. Por quê? Porque numa das narrativas da Márcia, que apareceu numa imagem há pouco tempo, ela dizia de uma história local na qual um garoto havia falecido, se afogou, e não se achava o corpo, e aí o padre, se não me falha a memória, sugere que uma tábua seja colocada na água, empurrada com uma vela acesa sobre ela, e que a vela indicaria o lugar do corpo do menino, e isso aconteceu, acharam, né? Aí vira aquela coisa da fé, ou da verdade. Eu não estou interessado se isso é verdade ou mentira. O fato é que é uma história que correu o território. Então o personagem do menino surge representando os garotos do lugar, e a vela, uma espécie de referência àquele menino especificamente, tá? Bom, cada um dos personagens tem uma cor diferente, ele tem um poder para andar no território, coisas que ele pode fazer ou não pode fazer. Além disso, eu tenho 30 peças de coleta, daqui a pouco eu explico isso no próprio jogo. 27 missões, eles têm que fazer coisas para ganhar o jogo. Na verdade, é uma missão para cada um, mas eu tenho que ter várias opções, senão você joga uma vez o jogo, acabou, né? Então eu tenho que ter várias possibilidades, ele pode ser escalonável, pode alterar, fazer combinações múltiplas para ter muito mais que isso. E 30 perguntas que foram criadas para facilitar certos pulos dentro do território, mas que também são de forma educativa. Como assim? Geralmente eu tenho 4 alternativas, só que 3 são muito pouco prováveis. Então, se você usar um pouco a lógica, mesmo sem o conhecimento da resposta, você vai acertar. E essa é a intenção, que eu consiga dar uma informação através de uma percepção de que só uma pode ser certa. Então, ele vai somando conhecimento também. É menos uma questão de responder certo ou não e mais uma questão de você ter bom senso no julgamento e aproveitar e ganhar um conhecimento adicional, tá? Bom, eu acho que agora está na hora de começar o jogo. Eu vou tentar fazer uma loucura aqui. Eu não sei se vai dar certo. Então, a gente vai até onde está o jogo aqui agora. Eu espero que dê certo essa brincadeira. A gente está saindo aqui do meu estúdiozinho e estamos indo aqui pela casa, fazendo um passeio televisivo aqui, onde eu tenho o pessoal brincando, tá? Então, a gente está vendo aqui na sala, esses convidados todos nada mais são do que a professora Adriana, que é diretora de pesquisa da universidade, uma amiga, quase uma irmã, e 4 membros do grupo de pesquisa. A Amanda, a Alicia, o Enzo e o Vitor. Veja bem, muitos que estão nessa sala aí já passaram pelo grupo, né? Esse é o time atual, esse grupo tem talvez 9 anos de vida e várias gerações de estudantes já passaram. Então, isso está aqui é a história de todos eles, não é só desses 4 que estão aqui, mas eles são os que estão mais atualizados. Eu vou mostrar aqui, ó, os 3 tabuleiros, você vê o tamanho da expansão disso, né? E vocês veem que eu tenho marquinhas azuis e amarelas sobre os tabuleiros, né? São as pecinhas. No início do jogo, elas são distribuídas de viradas para baixo. Cada uma delas, ela é parte da missão da pessoa. Vou imaginar, por exemplo, que o lobisomem ele tem que achar uma bala de prata, está escrito na missão dele, para evitar que ele seja morto por ela. Então ele vai ter que descobrir qual é. Só que ele não vai ficar virando todas. Depois que cada um vê a sua missão, as cartinhas, as fichinhas são viradas. Vamos virar aqui para o pessoal ver? Fabinho, dá uma focada ali, uma de perto, só para entender como é que fica essas pecinhas aí. Tá? E aí, são, usando dados, ó, os dados aqui são curiosos. Eu tenho um dado normal de 6, todo mundo já viu na vida, e eu tenho um icosaédrico aqui de 20 lados, ó, que vai me dar uma conta maior. Então, eu vou ter 20 com até 26 eu consigo. Isso me dá uma certa. Eu posso jogar só com o de 20, posso jogar só com esse aqui. Vai do tempo que eu tenho, da velocidade de desenvolvimento que eu tenho do jogo. Os tabuleiros têm conversão, eu posso do vermelho para o azul, do azul para o vermelho, ida e volta para o verde, né? Eu tenho um lugar aqui com os personagens, como eu mostrei para vocês, as missões estão aqui, são sorteadas. Eu tenho os personagens aqui nessas cartas, né? E, meninos, esqueci de falar alguma coisa? Não? Existem os pontos de nascimento dos personagens, né? Essas casinhas onde estão os pininhos são onde nascem os personagens. É lógico que pirata nasce no mar, a caiçara no bairro Caiçara, né? Então há um cuidado. O padre na capela,
o soldado na fortaleza, e por aí vai, né? Existe um cuidado na criação, tudo que foi pensado para que houvesse uma dinâmica própria do local, né? E o jogo pode ter que duração, Vitor? Uns 30 minutos. Uns 30 minutos, diz aqui. Quer dizer, é um jogo relativamente rápido, né? Ele pode ser reduzido em tempo, se você quiser brincar mais, usando dados menores, ou pode ser facilitado também, né? Ele comporta até 9 jogadores. Aquelas perguntas que eu mencionei, elas estão em 3 lugares. Estão no Fortinho do Góis, que está indicado aqui no mapa. Estão dentro da própria fortificação aqui. E estão dentro da escola, que é a parte central, está em realce dentro da comunidade. A caixinha foi criada pelos estudantes também, tá? Com o berço e a parte interna e a parte externa também feita. E tem o manual, tá aqui, ó, que vem junto, totalmente dinâmico também, ó, otimizado no espaço, para dar todas as informações e com um QR Code que remete ao site que eu mostrei para vocês há pouco. Hoje tem pouco tempo, eu vou voltar para lá. Depois, na parte de perguntas, a gente faz mais comentários. Eu não vou conseguir falar, desculpa aí. Vamos lá de volta para onde a gente está. Lá. Vou voltar aqui. Peraí. Bom, estou de volta aqui. Eu preciso só acabar de apresentar. Foram 2 slides só, tá? Eu não sei se vocês estão me... Ah, tá. Agora vocês estão me ouvindo de volta aqui. Eu vou só acabar, faltam 2 slides. Então, mostrei o jogo. Eu preciso agora fazer a parte sim, final, que é crônicas, né? Você sabe que crônica nada mais é do que uma narrativa que se desenvolve ao longo do tempo, né? Então tem tudo a ver com o nosso cenário, tem tudo a ver com a nossa paisagem, com as nossas fortificações. Algo que se desenvolve em uma história que é narrada ao longo do tempo. Para quem é isso, né? Para todo mundo, né? Nesse planeta todo mundo tem essas histórias para contar. A palavra pertencimento, que é uma palavra que está em excesso de uso e ela vai perdendo a força à medida que vai usando dessa forma, ela quer dizer 2 coisas. Uma apropriação afetiva sua com relação a um espaço, uma paisagem, um bem, uma pessoa, o que seja, um lugar, ou uma adesão inconsciente. Como assim? Até inconsciente ou consciente, porque, por exemplo, eu sou nascido na região do ABC, aqui do estado de São Paulo, uma região metalúrgica, onde surge o movimento metalúrgico, uma região muito de trabalhadores migrantes, do ponto de vista de espaço físico, não era exatamente bela, com espaços belos, né? Às vezes a gente tem uma vontade de negar a relação com aquele lugar, mas ele está impregnado em você. Então, por mais que eu saia de lá, ele vai sempre estar em mim. E Santos, para mim, é uma cidade de apropriação afetiva por ter criado, por ter me desenvolvido aqui. Então, sempre existe um binômio. Às vezes é o mesmo lugar, às vezes não, tá? É importante fazer esse comentário. Preciso comentar ainda que a Unesco, desde a Carta de Atenas, vem trabalhando um crescimento exponencial do envolvimento tanto de bens patrimoniais, primeiro reconhecendo os imateriais, depois reconhecendo áreas urbanísticas, depois reconhecendo paisagens, tentando expandir a forma como aquilo é feito, criando formas de salvaguarda, trabalhando a cultura tradicional. Muito foi feito. E o que tem em comum com todas essas cartas e recomendações na verdade, a importância de entender que quem vale a pena resgatar e preservar é o homem comum, é a história de cada um de nós, né? Que se pauta pelos elementos que nos definem como família, seja ela uma família tradicional ou não, e pelos elementos de memória que são atribuídos à nossa narrativa de vida. Tem uma citação para acabar aqui, que é de um escritor americano chamado Daniel Wallace, que fala que um homem, ele conta as histórias de sua vida tantas vezes que ele acaba por se tornar as histórias que ele conta. É a forma que essa pessoa encontra de continuar viva após sua morte. Eu acho que o caminho da imortalidade está na absorção do seu espaço, da sua narrativa, da sua história, através de um ambiente comum para que isso se perpetue, né? Eu agradeço muito. Paro aqui, eu estourei um pouquinho, mas hoje é 100ª, eu tenho esse direito. Muito obrigado, César, por trazer esta apresentação. Ultrapassando o tempo, uma preocupação que nós temos sempre com os nossos tertulianos, vamos abrir o canal para perguntas e respostas. Eu agora faria, antes de tudo mais, uma pequena pergunta que é: e qual foi o resultado, qual foi a aplicação prática? Isto
foi depois jogado nas escolas, isto depois foi levado à comunidade e quais foram as consequências da aplicação deste jogo? Bom, eu vou dizer o seguinte: isso que vocês viram agora é o protótipo final, com todas as incorporações de ideias feitas por todos os envolvidos. Dentro de um cronograma normal, o ideal seria que eu viesse aqui com a fase seguinte, ou seja, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarujá já encaminhando isso para uso nas escolas municipais, uma rodada com um jogo bonito e não mais com uma coisa impressa de qualquer jeito. Mas isso só aconteceria lá pela Tertúlia 125. E aí, então eu adiantei o processo para poder mostrar para vocês. E quem sabe até, vou tirar proveito disso, comentários que sejam feitos possam ser incorporados antes de que isso vire um produto pronto. Muito bem, sim senhora, excelente. Já agora eu depois partilho, porque uma das tertúlias que aqui fizemos sobre as linhas de Torres Vedras e o projeto das linhas de Torres Vedras, eles também têm um jogo da entrada do Napoleão e pode ser muito interessante partilhar essas experiências. Temos já dois inscritos. Só um instantinho. Eu tinha até escrito aqui num post-it, eu esqueci. Eu ia mencionar tanto o das Torres, porque eu adorei o jogo, pesquisei, né? E também um da Sônia Rampin, que trabalha educação patrimonial em Pernambuco, que é muito bom. Eu até tenho o livro dela aqui, e que também foi analisado pelo grupo lá atrás. E é isso que é incrível, né? Como a gente consegue trocar e criar em cima de experiências exitosas uma coisa nova. Muito obrigado. Temos dois inscritos, um de Portugal e um do Brasil, e passava primeiro a palavra à nossa amiga Carolina. Carol, muito boa noite, e depois Oi. é o José Luís Nogueira, vindo de Viseu. Carol. Oi, então, bom, eu primeiro vou fazer a minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher de cabelos curtos, escuro, tô usando brincos escuros, tô usando alguns colares e um colar da minha religiosidade, estou usando uma camiseta marrom. Isso para incluir, já que por conta do tom professoral que o Bargo trouxe, assim, Bargo, você me encheu realmente assim de esperança e eu acho que eu vou contribuir. Eu fiz uma série de coisas e que bom que ele não está terminado, porque eu acho que me tocou muito esse teu trabalho. Eu acho que, primeiro, né, você foi muito explicativo, foi muito didático, assim, a ponto de me ater realmente em tudo que você veio falando. E aí eu tenho algumas perguntas e algumas coisas que eu vou colocando. A primeira a Santa Cruz dos Navegantes é uma comunidade pesqueira? Essa é uma pergunta que eu fiquei com dúvida. E aí quando você falou, né, dos nossos sentidos, quando a gente tem experiências, me lembrou muito do mundo das ideias de Platão. Olha como eu viajei na tua fala. Mas é quando a gente tem, num primeiro momento, né, o contato com todas as coisas que podem vir a existir e quando depois a gente vem para o mundano e passa a ter essas experiências, então. Quando você fala também de memória afetiva, né, eu anotei, né, que para mim, memória afetiva determina uma paisagem que, pelo que eu entendi, paisagens juntadas formam um território. Então, grosseiramente falando, o território ele é feito por memórias afetivas. Você fez uma pergunta e aí foi o meu ponto que eu me senti provocada, né? Como podemos dar voz a eles? E aí, algumas coisas, né? Eu acho que principal, Bargo, é ouvir a comunidade. A gente, principalmente da academia, mas não só, a gente sempre acha que a gente vai num tom colonizador, né? Que a gente sabe tudo, que as pessoas estão abaixo, independentemente de classe, de conhecimento, de estudo mesmo, acadêmico, enfim. E essas pessoas, elas têm muito mais a nos falar do que a gente possa imaginar. Então, acho que uma escuta ativa é o primordial nisso que vocês estão fazendo. Porque muitas vezes a gente pensa que nós estamos indo, faz um trabalho de campo, as pessoas precisam da saúde, da educação.
Não necessariamente, não dizendo que isso não é importante, mas às vezes as necessidades deles são outras que a gente não consegue perceber. Por exemplo, tem um postinho, mas o postinho não funciona. Tem saúde, mas o problema não é o não ter. Então, eu acho que é trazer essas pessoas de fato para dentro da pesquisa, né? No ouvir. Né? Você pode estar pensando um monte de coisa enquanto eles estão falando, mas permitir que eles tenham voz de fato. É, uma coisa que você falou também, né, do que seria a felicidade. A felicidade para eles pode ser muito diferente do que a gente acredita que é felicidade. Que, por exemplo, para nós, a felicidade pode ter um cargo, um carro, casar com alguém, enfim. Para eles pode ser simplesmente estar naquele lugar que são dos seus antepassados, que são dos seus. Me mexeu muito assim comigo com a sua ancestralidade, né, que marca aquele território, que são gerações que passam por ali, que vão passar e que elas devem permanecer ali. E aí, quando você fala, né, que quem são aquelas pessoas, também mexeu muito comigo, porque assim, eu me identifiquei muito, porque aquilo somos nós, é o Brasil. Ao contrário do que muita gente quer colocar, né? Nós temos descendência aqui, assado, assim, não. Nós somos literalmente isso que você mostrou, um povo miscigenado e que a gente tem que ter orgulho de ser aquilo que aquelas pessoas são. Porque eles, pelo que me pareceu, eles sentem orgulho de estar naquela região. Claro que possuem suas dificuldades sociais, sim, mas num país gigante como o nosso, né? E com políticas que nós tivemos, assim, aterrorizantes até então, é impossível a gente não dizer que não tem nada a fazer. Muito pelo contrário. Mas ali, assim, eu me senti pertencente daquele lugar também. Quando você trata... já estou acabando. Quando Hum. você fala das crianças, e aí depois, no final da sua fala, você falou do pertencimento, que está uma coisa meio vulgarizada, eu penso um pouco diferente. Eu acho que é justamente o contrário. Porque as crianças, no momento que elas se sentem pertencentes àquele território, àquela paisagem, com esta memória afetiva, elas vão fazer com que isso permaneça, perpetue, que traga políticas públicas, que tenham mais estudos, que venham mais investimentos das mais diversas formas. Então, eu acho que o foco da criança é justamente importante porque ela leva tudo que ela aprende para dentro de casa, para dentro da escola, e faz esse coletivo também saber dos mais velhos, por exemplo, coisas que eles nunca tinham ouvido e que eles começam através das crianças a se entender também pertencentes daquele lugar. Achei, assim, e aí a segunda pergunta. Eu olhei os personagens e eu fiquei maravilhada, Barbo, porque é muito inclusivo. Eu achei, assim, dentro da minha visão sociológica, assim, pontos muito importantes, e a pergunta que eu faço é, essa ideia foi sua, porque ela me pareceu, assim, muito inclusiva, né, e muito abrasileirada, com um grau de pertencimento muito grande. Ela diz muita coisa, mesmo sendo IA, ela diz muita coisa sobre nós. E por fim, né, que você fala da família tradicional, eu acho que é exatamente essas pessoas, são essas pessoas. Hoje a gente escuta esse conceito de família tradicional, assim, extremamente deturpado, né? E, na verdade, família tradicional brasileira são os povos originários, são esses povos que estão em pequenas comunidades e que vão mantendo a sua história. Eu sou suspeita para te dizer, né, que eu adorei. Eu gosto muito das suas falas, gosto muito das suas apresentações, então, parabéns, é o mínimo que eu posso te dar. Eu estou, assim, feliz em ter ficado até as 19h18 participando da tertúlia, que para mim foi, assim, encheu meu coração num sábado meio que chuvoso aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada por eu ter participado desse momento com você. Muito obrigado, Carol. Eu vou ser César. rápido.
Bom, a resposta tomaria o resto do tempo, mas eu vou tentar ser bem pontual, né? Bom, sobre a comunidade ser pesqueira ou não, o GOES, que é aquela pequenininha, são 27 famílias, eles têm um fundo, eles tinham uma tradicional, uma prática tradicional pesqueira, inclusive até ligada a baleias, mas isso lá atrás. Hoje não, é uma área, está muito desocupado e quem mora lá ou é aposentado, ou alguém que trabalha na cidade de Santos, não tem mais essa característica, ligada a serviços, é muito pouco. Já Santa Cruz, não. Também tinha um pedacinho de pesca lá no início, década de 30, 40, mas hoje ele é quase que um bairro dormitório para ter serviços na cidade de Santos também, tá? E tem lá um comércio local pequeno, mas é bem descaracterizado ainda como pesca. Mas existe na narrativa o pesqueiro. A questão de ouvir é a essência do método conversacional. O que eu pontuei, eu não sei se você disse isso, mas pelo menos é o que eu entendo, é que assim, eu não posso chegar lá como o senhor da cocada e falar assim, olha, me diga aí, de onde o senhor veio, como é que é aqui, o que que você faz? Eu não quero invadir a vida de ninguém, eu estou aqui para lhe ouvir. Eu estou aqui para contar a minha história e ver se ela é parecida com a sua. Ora, veja, meu pai era um imigrante. Ah, meu pai veio da Espanha, mas ele veio da Espanha, você veio de São Luís do Maranhão. Não importa. Os dois vieram de lugares distintos de onde estão e tiveram uma narrativa construída aqui. À medida que eu encontro elementos na minha história que são iguais à sua, você se abre a mim e eu a você. Construímos juntos um laço e esse vínculo ajuda no meu entendimento da tua real situação. E aí, eu, por tabela, por percepção e capacidade minha, vou percebendo as deficiências que são mais que óbvias, algumas, e outras não. Seja de carência de saneamento, seja de carência de saúde, seja de habitação, enfim. Mas elas não são o primeiro plano. O primeiro plano é o ser humano, que vai ter que ser igual a mim e que tem uma história diferente da minha, porque o caminho é um pouco diferente, mas que tem pontos de convergência. Porque, afinal de contas, somos uma grande família, só para fechar com a informação. Eu fiz aquele comentário da família porque aquelas imagens são da minha família, né? Então, uma família europeia, de pai e mãe espanhol, tradicional no sentido de pai, mãe, filhinho, cachorro, aquela coisa, né? E que já caiu por terra há muito tempo, e graças a Deus que caiu, porque hoje existem várias outras formas. O importante é que as pessoas se unam ainda, não se isolem e se tornem irmãos no todo, fraternos, uma coisa meio católica, que desculpa, Ricarita, mas ainda assim é relevante. Você fala de entender que aquele pessoa somos nós. Tanto é verdade que o slide dizia quem somos nós, porque é quase que num ato falho eu coloco ali que eu, como pesquisador, também sou parte daquela comunidade. Né? À medida que eu entro lá desarmado das ferramentas acadêmicas para me tentar aderir àquele espaço. E quando eu falei de pertencimento estar desgastado, não me entenda mal. O conceito verdadeiro de apropriação afetiva, ele é muito fundamental, principalmente para a criança. Eu só não gosto de usar tanto a palavra, estou buscando outros caminhos para que o uso da palavra não tire em si a força que o sentimento e o significado real deve ter. Essa é que é a verdade da coisa. Qualquer coisa a gente conversa depois, Carol, porque senão ninguém mais fala. Obrigado, querido. Exatamente, e temos mais três e vou fechar aqui assim as inscrições, porque depois começamos a ter tempo curto. Vou passar a palavra a Viseu. José Luís, muito boa noite. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Viva César. É realmente um gosto ouvi-lo sempre. E parabéns por esta excelente comunicação. Foi fantástica, de facto. Até eu já estou com vontade de comprar um jogo. Mas gostava de questionar sobre se tem alguma pista sobre a origem da toponímia da Praia de Góis. É uma curiosidade pessoal. Eu sou natural de Góis, aqui em Portugal, que até 1945 se grafava precisamente com E, tal como ainda se mantém por aí. E se nos lembrarmos, falámos aqui numa das tertulias anteriores de que um dos membros da tripulação do Fernando Magalhães, o Luís Afonso de Góis, era de Góis, portanto o nome Góis está espalhado aí pelo mundo. César, há alguma pista? Eu sinto-me quase com origens comuns com esses goienses tão distantes daqui. Muito obrigado. Jorge, parabéns pelo centenário. Obrigado, querido. Eu acho que eu não sei se você como antes sabe. O que eu saiba é só um nome, provavelmente de alguém que tinha terras ali. Aqui era muito comum atribuir-se o nome do lugar pelo uso. Tem uma praia aqui em Santos, chama Praia do Gonzaga,
que nada mais era do que uma pessoa que vendia, tinha uma barraca uma tenda de frutas e que atendia pessoas que iam à praia, e quando se falava que iam à praia, falavam, vamos ao Gonzaga, que iam sempre ficar do lado dessa barraca, e hoje o bairro inteiro se chama Gonzaga. Então, a mesma lógica, acredito eu, esteja associada ao Góis como alguém ou que morava lá ou que tinha terrenos ali, mas não necessariamente relacionado ao local, em Portugal. Quando você comanda falar no final, ele tem mais história disso. O Vitor Hugo, se estivesse aqui, poderia pedir a palavra e falar, que eu tenho certeza que ele sabe. Mas eu, não, eu fico lhe devendo, desculpe. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís, muito obrigado, César. Márcio, muito boa noite. Boa noite, deixa eu me apresentar. Eu sou tecnólogo naval e fotógrafo e trabalho muito com jogos, né? Eu tive loja de jogos, você como me conhece, já fiz algumas fotos. Uma coisa que é interessante, tá? Eu trabalho às vezes com dragagem, trabalho com obras marítimas, né? E existe ali no Rio do Meio, é uma coisa interessante, porque você ainda tem os resquícios de alguma carpintaria naval, né? Em oposição, né, com quase uma construção naval mais tradicional, em oposição ao que tem do outro lado do rio, que é uma construção naval mais industrial. Né? Então, você ainda tem esse resquício da carpintaria naval ali na região, de toda a região, ali ainda é um dos poucos lugares que você ainda tem carpintaria naval. O pessoal leva muitas embarcações para consertar ali, e algumas esculas foram construídas ali, e ainda são construídas ali, inclusive alguns barcos de pesca de porte um pouco menor. Uma outra coisa interessante de Santa Cruz dos Navegantes ali é que, tipo, boa parte do pessoal marítimo com que eu trabalhei saiu dali. Então, ali é uma escola de marinharia, sim, digamos assim, de uma maneira interessante, né? Porque boa parte do pessoal de Santos que trabalha em área marítima veio exatamente dali quando você perguntava, pouca farinha, né? Tradicional, o nome que se usa ali da região, né? E o interessante, como você falou, né? São vielas, são ruas que foram surgindo quase que naturalmente, né? Quase como uma construção medieval, né? Uma cidade medieval que vai se expandindo naturalmente. Na parte de jogo, eu acho interessante esse trabalho de jogo. Tá? Eu tento fazer há bastante tempo. A minha ideia é fazer um jogo de batalha naval com a Batalha do Fendon, né, contra a esquadra espanhola, que deu origem à fortificação e depois estender até 1710 com a tentada de entrada no Porto de Santos, né, um jogo de batalha naval. Né. Então, se puder, eu sou de Santos aqui também, se puder estar participando e ajudando vocês aí no desenvolvimento desse jogo, eu agradeceria de poder participar. Um detalhe que eu achei que vale a pena ser colocado, aí Márcio, um bocadinho direto ao assunto, porque temos só mais um inscrito e depois estamos já a acabar, está bem? Agradecia. É só essa colocação. É que, às vezes, quando você vai colocar um jogo no mercado, às vezes você tem problema de imagens e direito de imagens. Tá? Então, no protótipo, eu percebi que vocês usaram, por exemplo, imagens de personagens da Disney, né? Não. Então, não tem nada da Disney. Não, mas imagens conhecidas já. Não, foi tudo criado. Tudo do zero. Tudo eu vi a imagem de Pirata do Caribe, imagem não é. Foi tudo feito do zero. Então tá. É só um cuidado que tem que se ter, porque a gente tenta desenvolver aí e acaba acarretando nesses problemas. Não, cada personagem desse teve na faixa de 25, 30 linhas de programação, mais composição, trabalho de mão, colagem, fotografia. Ele está totalmente caracterizado, não tem nenhuma base, não. Pode parecer e se assemelhar, porque existe uma relação direta com a história que você tem. E ele tem um estilo que é conhecido do coletivo, mas ele não é da Disney. Depois você colocou o teu nome na lista de presença aí, eu pego o teu e-mail e a gente conversa, tá bom? Ok, positivo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, muito boa noite. O Flávio queria falar e depois baixou o braço, não sei se ainda quer fazer a intervenção. Pois não, general. Tá mutado, Flávio. Tá em silêncio. Agora, general, boa noite a todos. Muito boa noite, Flávio.
Professor Bargo, parabéns pelo trabalho. Eu só queria fazer uma pergunta, professor. O Por senhor favor. que está lidando com esse trabalho aqui fantástico, como está sendo a recepção do público escolar, né, do ensino médio, fundamental, nesse trabalho que o senhor está fazendo? Flávio, eles ajudaram a montar, né? Então a escola em si está muito feliz com isso, né? Não vê a hora que a gente vai fazer uma rodada efetiva lá. Como eu te falei, e disse no começo, esse protótipo é o final. A versão que eles jogaram, que ajudou muito na contribuição da construção do jogo, tinha algumas falhas que foram alteradas. Então esse está mais redondo, né? Ele ainda vai ter que fazer um acerto ou outro, mas assim, quase nada. E aí, eu acho que ele eu sou suspeito para falar que sou o pai da criança. Acho que está muito bem feito. Deu muito trabalho. Foram quase E a, 3 anos de poss desenvolvimento. e a possibilidade do governador, prefeito, no caso, adotar nas escolas esse trabalho Então, que eu acho a fundamental. proposta mesmo do jogo é que ele seja sistematizado. Da mesma forma que eu tenho crônicas da Barra Grande, eu posso ter crônicas de Itapema, crônicas de Paranapiacaba, crônicas das linhas do Forte, crônicas do que quiser, né? E o processo é o mesmo. Eu vou ter um território, eu vou ter pessoas nesse território que vão ter histórias para contar, histórias que vão gerar personagens que andam pelo território, aplicam-se as mesmas técnicas do jogo e o jogo passa a ter vida própria e serve de educação patrimonial para a região onde ele é feito. Esse é o grande trunfo do jogo. Em Ouro Preto, na reunião do ICOMOS, eu apresentei um pouco já esse jogo. Tive contato com o pessoal de Istambul, por exemplo, que se interessou em fazer isso lá na Turquia. Eu acho que o jogo tem um potencial de replicabilidade mundial muito grande, né? Então, eu acho que a fase seguinte do jogo agora é justamente essa que você acabou de falar. Pegar esse sistema, pegar um exemplo próximo aqui nosso e tentar vender ele, vender entre aspas, né? Porque eu não acho que o jogo tenha uma função de ser algo para ser capitalizado, mas de ajudar a educação patrimonial e preservação de bens por todo o planeta, vai sendo bem ambicioso. Obrigado, professor. Sucesso aí. Muito Muito obrigado. obrigado. Então passaria a palavra ao Elcio, Elcio Scomandi. Pois não. Muito boa noite, muito boa noite. Muito boa noite. Pô, excelente, César, excelente. Eu acho até que merece uma segunda tertúlia para a gente falar das demais 19 fortificações coloniais, né, que permeiam o vasto perímetro do Brasil, indicadas para o patrimônio mundial. Nós temos muito trabalho sobre isso, eu, Cristiane Carbone, que está aí nos assistindo, né, e temos feito aí uma série de palestras sobre isso, só para ter uma ideia do interesse, né? Eu fiz já 9 palestras no exterior e agora continuo fazendo, mas pela internet, dessa maneira, né? E o website que nós criamos só para isso, só para fortificações, mês passado teve nada menos de 130 mil visitas. Então, acho que a gente está num projeto que tem uma repercussão internacional muito grande, né? Tanto que o Du, que aí é o presidente do ICOMOS, né, que está lá na Coreia do Sul, está nos assistindo. Assim como temos o De Angelo, nos Estados Unidos, também está nos assistindo. Então, a gente está com esse trabalho, né, general, permeando um espaço muito grande nessa parte de educação. É isso aí, obrigado, então. Muito obrigado, Elcio, um grande e forte abraço. César, já estou a ver aí. Você está vendo aqui atrás de mim? Eu preciso acabar. Já está o bolo! Olha só o bolo de 100 aqui. E aí todo mundo apareceu aqui. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Rui, mas eu acho que a gente podia pelo menos comemorar aqui juntos esse 100º Parabéns. Acho muito bem, parabéns e muitos parabéns pela tertúlia. Legal. E parabéns a todos por participarem, que é o fundamental. Apaguei em nome do trio aqui. Entendeu? Pensei 3 vezes. Estou pelo Rui, essa é pelo Secomando. Agora é pelo todo mundo. Melhor pagar na raça, que não dá mais. Parabéns, professor César. Obrigado, gente. Muitos parabéns, César, muitos parabéns. A única coisa é que o bolo não vai ser servido para todos os demais assistentes, né? Não tem problema não, olha aqui, ó.
Tô com a minha comemoração aqui, ó. É verdade. Vocês vão comer bolo aí, mas não vão tomar essa cachaçinha aqui específica. Isso é lá do Paraná. Muito obrigado, muito obrigado. César, acho que damos por final esta tertúlia. Sim. Muitos parabéns por terminar desta forma as primeiras 100 tertúlias. Já estou à espera da tertúlia 140 sobre as conclusões da aplicação do jogo e do estudo que foi realizado depois disso. Muito obrigado e muitos parabéns. Foi muito, muito bom. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado por todos estarem presentes. Até logo. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Estejam connosco.